É disso que estamos falando? Solta a vinheta aí, Davi Rodrigues. Nova Brasil, no Conclave 2025. Estaremos lá, hein? Diego tá a caminho e, como eu te disse, então, começa nesta semana, viu, ouvinte? Na quarta-feira, dia 7 de maio, o conclave no Vaticano que vai escolher o sucessor do Papa Francisco. Por enquanto, a Igreja Católica está sem um Papa em busca de um novo chefe. A Capela Sistina já recebeu a chaminé de onde vai sair aquela tradicional fumaça branca no dia em que um cardeal alcançar a maioria de 2/3 e assim vencer a eleição e se tornar o próximo Papa. O jornalismo, então, da Nova Brasil vai acompanhar de perto esse conclave com o Diego Amorim, que está em voo para São Paulo, depois segue para Roma, para acompanhar toda a preparação e depois o conclave, né, todos os dias desses encontros entre os cardeais, dessa votação. E o Diego, antes de viajar, o ouvinte conversou com o padre Roger Luiz. Ele é da comunidade católica Canção Nova. E na entrevista, o Diego e o padre Roger falaram sobre as semelhanças e as diferenças entre a eleição do Papa e outras eleições, essas comuns que a gente costuma acompanhar por aí, mundo afora. Vamos acompanhar um pouco. Padre Roger, conclave se aproximando, começa na próxima quarta-feira. A avaliação que se faz de fora da igreja é uma expectativa se vai ser um papa progressista ou conservador. A igreja ela se deixa contaminar por essa polarização ideológica que a gente vê no meio secular, ou o jogo, digamos assim, da igreja é um pouco diferente desse raciocínio? Não, ele é bem diferente. Ela não se deixa influenciar pela polarização, porém existem pensamentos diversos. O que mais é importante a gente entender de um conclave ele acontece nas assembleias antes deles entrarem para o conclave. E o que acontece em cada uma dessas assembleias? Eles vão discutindo sobre a realidade da geopolítica, eles vão discutindo sobre aquilo que a igreja está vivendo, as necessidades, os problemas, as regiões onde mais é necessária uma presença mais ativa da igreja. E a partir de tudo que eles vão analisando juntos, porque imagina, é o colégio cardinalício reunido, e isso é quase que inédito, é só quase em conclave que conseguem vir todos os cardeais, especialmente os eleitores, mas também os não eleitores. Então eles trazem informações e eles compartilham, assim como a Cúria Romana também compartilha aquilo que foi o pontificado, no caso do Papa Francisco, e a partir daquilo que foi já feito pelo Papa, eles começam a ter uma visão da necessidade da igreja para frente, depois do Papa Francisco. A partir daí, eles vão tecendo, né, o perfil de um Papa. Então o conclave começa antes do conclave em si. As discussões começam antes. O conclave mesmo fechado é só para a eleição do sumo pontífice, do Papa, do sucessor de Pedro. Mas tudo é muito bem feito antes, muito bem pensado, rezado. Eles jejuam bastante. Eu sei que está em alta aí aquele filme Conclave, mas não é nada daquilo ali, não. Aquilo ali é uma visão hollywoodiana. Muito bem, o padre Roger, ouvinte, também falou sobre os movimentos políticos presentes na eleição do Papa e sobre o que os padres e cardeais entendem ser movimentos, ações do Espírito Santo atuando na eleição. Muitas vezes a gente acompanhou, não é, em entrevistas recentes, em falas oficiais, justamente lideranças religiosas refutando um pouco essas afirmações da presença política no conclave, na escolha do novo Papa, e dizendo, vários cardeais, inclusive brasileiros, reiteradamente, que a escolha passa por uma ação do Espírito Santo, por uma força divina. Vamos ouvir um pouco mais dessa entrevista. Padre, a igreja fala que quem escolhe o Papa é o Espírito Santo, mas não é uma magia, uma mágica que uma pomba desce ali na Capela Sistina e um nome surge do chão. Existe um movimento humano que acontece também, até porque não dizer político, os cardeais são seres humanos, existem problemas reais a serem tratados, há um misto de espiritualidade e humanidade. Como é que o senhor avalia isso? Essa é a beleza da igreja. A beleza da igreja é tocar na ação do Espírito Santo, mas também na humanidade. Existe sim a humanidade, essa realidade. O homem é um ser político, né?
E com certeza ali existem interesses de alguns grupos, isso faz parte. Mas quando eles vão juntos discernindo, quando entram no discernimento do Espírito, e eu já participei, como eu sou membro de uma comunidade, eu já fui eleito para o Conselho Geral, que nem se compara à eleição do Sumo Pontífice. Mas a gente vai percebendo o Espírito Santo na eleição, para onde o Espírito está conduzindo. E isso vai convencendo o coração, talvez até de um cardeal que não gostaria que aquele que o Espírito Santo começou a mover para o lado dele estivesse no trono de Pedro, mas ele vai sendo convencido que aquela é a vontade de Deus. Porém, é muito bonito ver, né, em Jesus 100% homem, 100% Deus, também existe na igreja essa realidade, a humanidade dos homens e a ação do Espírito Santo. E na parte final dessa entrevista, o Diego Amorim e o Padre Roger falaram sobre o perfil do próximo Papa e se entre os cardeais também existe o chamado centrão, sabe? Nem direita nem esquerda, aquele meio do caminho que fala com todo mundo, joga com todo mundo de acordo com seus interesses. O Padre Roger Luiz disse esperar um novo Papa moderado, que ouça todo mundo, tal qual fez ali o Papa Francisco. Vamos ouvir. 2 perguntinhas para acabar, Padre. A igreja também costuma dizer que Deus, o Espírito Santo, o sobrenatural, tem um papa certo para cada momento da igreja. É difícil o senhor dizer isso, mas quais são os olhares da igreja nesse momento? Quais são os temas? Às vezes quem está de fora da igreja enxerga alguns temas. O senhor, que é a igreja, quais são os temas latentes para esse conclave? Olha, os temas são as reformas que foram feitas pelo Papa Francisco, não é? Uma continuidade, especialmente aquilo que foi a reforma da Cúria, a reforma do Banco do Vaticano e algumas outras realidades que o Papa Francisco ali tocou, mas também... Então você está falando de coisas internas e administrativas. Administrativas, em primeiro lugar, olhando para interno. E depois, no externo, essa igreja em saída, que era muito essa linguagem que o Papa dizia, nós não temos como recuar. Nós precisamos chegar nas pessoas. E é exatamente esse o mover que o Espírito Santo tem colocado, né? De como chegar, de como a gente aperfeiçoar essa chegada até as pessoas, aqueles que o Papa dizia que são membros e que fazem parte das periferias existenciais. Isso aí, claro que está na mesa. Mas também a gente precisa reconhecer que existe um certo conflito que se vive hoje. Eu não vou falar assim, existe uma divisão, porque a divisão é uma palavra muito forte, mas existe aquela realidade, conservadores, progressistas, e aqui no Brasil a gente vê muito disso, principalmente na internet, os debates eles são bem acirrados. Então a igreja também vai olhar para essa realidade eu acredito assim, que eles vão escolher alguém moderado. Em que sentido? Para ser um moderador de todos esses conflitos e gerar a comunhão e a unidade que precisa ter. Consiga conversar com todo mundo. Com todo mundo, exatamente. Não que o Papa Francisco não conseguisse. Quem está nos ouvindo e que gosta de política vai achar que o senhor está defendendo um Papa do centrão, viu, Padre? Exatamente. Mas é um pouco disso, guardado as devidas proporções. Alguém que consiga lidar... A visão que se tem, assim, se a gente fosse olhar numa linguagem política, seria uma pessoa moderada, uma pessoa centrão, mas pra assim, concluir, não essa é a linguagem cardinalícia. Claro, para concluir, eu cubro política há muitos anos aqui em Brasília, Padre, e às vezes a gente escuta muita fofoquinha de um deputado, de um senador, plantação de notícia aqui e acolá. Cardeal sabe guardar segredo antes do conclave? Muito. Sabem muito bem. E a gente tem visto isso porque a imprensa está toda em Roma. Então a gente percebe que às vezes eles tentam arrancar alguma coisa dos cardeais, até das congregações, de opinião. Eles não dizem nada, eles passam em silêncio, às vezes dão uma certa atenção, outros não dizem nada, exatamente porque eles são homens preparados, são homens de Deus e querem o melhor para a igreja. Tá aí, 6h43, a gente agradece muitíssimo ao Padre Roger Luiz, da Comunidade Católica Canção Nova, pela atenção, pela entrevista, e desejamos uma boa viagem ao Diego, que agora está então a caminho de São Paulo e amanhã chega ao Vaticano para cobrir de perto o conclave. Então, reforçando
ouvinte da Nova Brasil FM, você terá uma cobertura especialíssima, em loco, aqui em toda a nossa rede espalhada pelo país. Diego Amorim, que já participou da cobertura do Conclave de 2013, agora estará mais uma vez no Vaticano, trazendo para a gente as notícias em tempo real, atualizando o clima no Vaticano, os bastidores, trazendo as histórias, que só quando a gente está lá, pertinho da notícia, sabe, a gente consegue ter acesso. Então, uma boa viagem para o Diego. E você, ouvinte, fica ligado com a gente, viu? Nova Brasil no Conclave, você vai acompanhar todos os dias aqui na nossa programação. E sabe quem está chegando agora? Jorge Vinícius.